E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo em um dos livros mais infames da história, né? O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. É um guia sobre o poder que, olha, por mais de 500 anos, choca e fascina todo mundo que lê. E agora a gente vai entender direitinho o porquê. Pensa bem nessa descrição. Um cara que transforma o Estado numa máquina só pra ele. Que não pensa duas vezes antes de tomar a grana dos ricos ou, a virtude das donzelas puras. Soa familiar? Parece a cara do Maquiavel que todo mundo aprendeu a temer, não é verdade? Só que, surpresa, a frase não é do Maquiavel. Quem disse isso foi um frade contemporâneo dele, o tal do Girolamo Savonarola. E por que isso é tão importante? Porque mostra que o Maquiavel não estava tirando essa crueldade da cabeça dele, sabe? Ele estava, na verdade, só descrevendo, com uma honestidade até meio brutal, o mundo caótico que ele via bem na frente dele. E é exatamente aí que a gente entra no nosso primeiro ponto. Vamos chamar de o problema. Para a gente entender o príncipe, primeiro a gente tem que entender o caos, a política brutal da Itália da Renascença. A Florença, onde o Maquiavel vivia, nossa, era um verdadeiro pandemônio político. O poder não parava na mão de ninguém. Primeiro os Médici, que mandavam em tudo, são expulsos. Aí vem uma invasão francesa e surge uma república bem influenciada por aquele frade, o Savonarola. Pouco tempo depois, o que acontece? O próprio Savonarola é executado em praça pública. Surge uma nova república que também não dura muito. Em 1512, os Médici voltam com tudo com a ajuda da Espanha e acabam com a república de vez. É nesse ciclo maluco de poder, exílio e violência que as ideias do Maquiavel foram forjadas. Era o laboratório dele. Então, fica a pergunta, né? Nesse mundo maluco e super perigoso, como é que um líder conseguiria, não só sobreviver, mas de fato ter sucesso? Era claro que o manual de instruções precisava ser reescrito. É aí que entra a figura central, o nosso analista Nicolau Maquiavel. E o mais importante, ele não era um filósofo numa torre de marfim, não. Ele era um cara da política, um diplomata que sentiu todo esse caos na própria pele. Olha só a trajetória dele. Por 14 anos, ele foi um diplomata importante de Florença. Ele viu de pertinho como o poder funcionava de verdade. Sentou na mesa com reis, com imperadores e até com o temido César Borgia. Mas aí, a sorte virou. Quando os Médici voltaram ao poder em 1512, ele foi demitido, preso, torturado e banido da vida pública. Perdeu tudo, e foi essa queda, esse exílio, que o forçou a pegar a pena e escrever. Essa frase dele é, nossa, muito forte. Dá pra sentir o drama. Imagina a cena. A noite cai, ele tá lá, exilado, e a única companhia dele são os livros. Ele diz que conversa com os grandes homens da antiguidade, pergunta o porquê das ações deles, e eles, na humanidade deles, respondem. É um homem buscando no passado as respostas que o presente brutal dele não oferecia. E aqui tá o pulo do gato para entender o livro. O Príncipe não foi escrito para ser uma grande obra de filosofia. Nada disso. Na prática, era quase uma candidatura de emprego. Uma tentativa desesperada de mostrar para os novos chefes, os Médici, que ele entendia do riscado e que eles deveriam contratá-lo de volta. Bom, então vamos mergulhar nesse guia. Vamos ver que tipo de solução radical o Maquiavel propôs para esse problemão que era a política da época. Pensa assim, antes do Maquiavel, todo mundo que escrevia sobre política falava do mundo ideal, sabe? Como um líder deveria ser, justo, bom, moral, essas coisas. O Maquiavel chega e chuta o balde. Ele não está nem aí para o que deveria ser. Ele quer saber da verdade efetiva das coisas, ou seja, como a política funciona na prática, no mundo real. O negócio dele era entender o que funciona, e não o que é bonito no papel. E para navegar nesse mundo real, um líder precisa de uma coisa que ele chama de virtude. Mas muito cuidado aqui. Não tem nada a ver com a virtude de ser bonzinho. Para Maquiavel, virtude é outra coisa. É a capacidade de ser eficaz, de ter resultado. É uma mistura de habilidade, pensamento rápido, ousadia, força, tudo o que for necessário para um líder impor a sua vontade e controlar a situação. E qual é a grande inimiga da virtude? É a fortuna, a sorte, o acaso, o imprevisto. E a analogia que ele usa é genial. Ele diz que a fortuna é como um rio furioso, que sai destruindo tudo. Quem não tem virtude é simplesmente levado pela correnteza. Mas o líder com virtude é aquele que com antecedência constrói barragens, diques. Ele pode não controlar o rio, mas consegue gerenciar o estrago e até usar a força da água a seu favor. E quem era o garoto propaganda da virtude para o Maquiavel? Ninguém menos que César Borgia. Um cara temido, violento, mas que, na análise fria do Maquiavel, era o exemplo perfeito de um príncipe que tinha essa qualidade, porque ele conseguia resultados, não importava o custo.
Olha só este caso que o Maquiavel conta. O Borgia precisava botar ordem numa província que estava um caos. O que ele faz? Nomeia um tenente super cruel, um tal de Ramiro Dorco, para fazer o serviço sujo. O cara chega, restaura a ordem na base da violência. E aí, quando tá tudo calmo, o Borgia manda prender e executar o próprio tenente em praça pública, deixando o corpo dele cortado em dois para todo mundo ver. O resultado? O povo ficou, nas palavras do Maquiavel, satisfeito e estupefato. Satisfeito por se livrar do tirano e apavorado com o poder de quem o colocou lá. Genial e aterrorizante. Essa jogada do Borgia, esse uso calculado do medo, nos leva direto para uma das perguntas mais famosas do livro todo. Afinal, para um governante, é melhor ser amado ou ser temido? E a resposta do Maquiavel é bem maquiavélica. Ele diz que o amor depende da gratidão, e como os homens são egoístas, eles quebram esse laço de gratidão na primeira oportunidade. Já o medo é mantido pela ameaça de punição, e essa ameaça nunca vai embora. É uma visão bem pessimista da natureza humana, né? E é exatamente essa visão que está na base de todo o conselho político dele. Ok, agora que a gente viu tudo isso, dá para começar a entender por que um livrinho tão curto ainda causa tanto barulho, tanto debate, mesmo 500 anos depois. O fato é que O Príncipe foi uma verdadeira bomba. Por quê? Porque ele simplesmente separou a política da moral e da religião. Ele foi o primeiro a dizer, com todas as letras, que o que importa para um líder são os resultados, não as boas intenções. E que para atingir um objetivo bom, como a estabilidade do Estado, às vezes o governante vai precisar fazer o mal. Ele analisou o poder como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. E a prova maior do impacto disso tudo é que o nome dele virou adjetivo. Hoje a gente fala maquiavélico para descrever alguém que é astuto, manipulador, que faz de tudo para conseguir o que quer. O nome do cara virou sinônimo do método. No fim das contas, talvez a grande questão seja essa. Maquiavel não inventou esse jeito cruel de fazer política. Ele só foi o primeiro a botar no papel, a sistematizar, com uma honestidade que chega a ser perturbadora. Ele basicamente nos deu um óculos novo para enxergar a política como ela é, por trás do palco. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Depois que o Maquiavel revela essa mecânica fria do poder, será que dá para desver isso? Será que a gente consegue olhar para a política do mesmo jeito que antes? É uma pergunta que, com certeza, continua super atual.